Olá a todos, me chamo Viviane Poia, sou doutora em História pela Universidade Federal de Santa Catarina e pós-doutora pela Universidade Federal Fluminense. A apresentação de hoje, intitulada No Limiar da Fronteira, Luta pela Terra e Direitos de Propriedade do Território Federal do Iguaçu, de 1943 a 46, trata-se do resultado de uma pesquisa desenvolvida no meu estágio pós-doutoral, com um projeto intitulado Caboclos, Colonos e Indígenas, a Luta pela Terra e Direitos de Propriedade durante a Vigência do Território Federal do Iguaçu, de 1943 a 46. Contou com apoio financeiro concedido pela Fundação Carlos Chagas e teve a supervisão da professora doutora Márcia Mota. Está vinculado ao projeto internacional História Social das Propriedades e Direitos de Acesso, do INCT Proprietas. Bem, o objetivo inicial do presente projeto era desenvolver ampla e inédita pesquisa sobre a luta pela terra e direitos de propriedade durante a vigência do território federal do Iguaçu, com ênfase na atuação de habitantes dos atuais municípios catarinenses que foram anexados e compuseram o referido território. Objetivava-se estudar possíveis casos que remetessem a conflitos sociais relacionados à luta pela terra e direito de propriedade nos atuais municípios de Xanxerê, Concórdia, São Miguel do Oeste, Xaxim, Joaçaba e Chapecó, e que compunham na época da implantação do território chamada Colônia Chapecó. Os objetivos iniciais desse projeto eles não foram atingidos na sua plenitude, uma vez que a pesquisa foi completamente prejudicada pela atual conjuntura e o consequente fechamento de diversos acervos e arquivos em todo o Brasil. Como alternativa para procurar minimizar as dificuldades de acesso às fontes, foi ampliada a pesquisa nos periódicos, que encontram-se digitalizados nos diferentes acervos de bibliotecas, bem como demais acervos que contam com fontes digitalizadas e estão disponíveis online. Eu vou começar a apresentação falando rapidamente sobre a efemeridade do território do Iguaçu. De acordo com a política governamental estabelecida no governo Vargas, principalmente a partir da implementação do Estado Novo, despertar no povo o sentimento de pertencimento, brasilidade, acima de tudo nacionalidade, principalmente entre aqueles que viviam na região de fronteira, era de suma importância para o desenvolvimento, integração e soberania nacional. Era necessário marchar para o oeste e ocupar todos os espaços desse imenso território. Em meio a esse processo, ganhava força a ideia de que a redivisão do território nacional poderia facilitar a ação governamental no sentido de recuperar humana, cultural e economicamente as fronteiras brasileiras. Bem, em 1941, o Conselho de Segurança Nacional fez um pedido ao Ministério da Agricultura para verificar a localização onde se implantaria diversas famílias de colono e também de reservistas. Em 1943, foi criada a Colônia Agrícola Nacional General Osório, a Cango. E no mesmo ano, também em 1943, pelo Decreto 5.812, de 13 de setembro, foi criado então o Território Federal do Iguaçu, juntamente com demais territórios federais, como o de Ponta Porã, Rondônia, Acre, Roraima e Amapá, todos em regiões de fronteiras internacionais. Com certa euforia, os noticiários publicavam congratulações aos primeiros atos do governo federal no sentido de organizar a estrutura política administrativa da nova unidade da federação. E isso pôde ser percebido amplamente a partir da pesquisa nos noticiários, nos periódicos. Bem, além disso, o que se pôde perceber foi que, com pouco mais de 3 anos de existência da criação do território, a gente já começa a perceber e encontrar notas, discursos nos jornais que já começam a falar de uma gradativa mudança nesses discursos, né? Num sentido já mais de negativo. Os elogios, eles cedem lugar às palavras carregadas de cobrança, aspecto que me remete a 2 hipóteses. Ou os poderes públicos já não estavam mais alinhados à política estabelecida pelo programa estadonovista, ou começavam a sentir-se prejudicados economicamente em função da perda de uma significativa área territorial para a implementação do projeto federal do território do Iguaçu. Bem, vamos ao seguinte passo. Esta terra tem dono. A 9 de março de 1945, fora publicada uma extensa nota sobre a administração do território no seu primeiro ano, e nessa, o secretário-geral do Iguaçu, ao se pronunciar sobre os recursos econômicos daquela unidade da federação, afirma que havia grande procura de terras para colonização e também para fins industriais. Eu encontrei uma nota que fala, inclusive, já da instalação de empresas grandes, como a Votoran e a Lupion e Companhia. A Votoran com a implantação de um frigorífico e a Lupion e Companhia na extração madeireira.
Já antes da implementação do território, essas terras eram alvo de grandes companhias, como a gente conhece historicamente, né, a situação da Lamber e da Brazil Development and Colonization Company, subsidiárias da Brazil Rail Company, né? Bem, o fato é que entre os anos 1936 e 44, o fiscal ou procurador da empresa Lucy Rose e Companhia, juntamente com Giocondo Trentin, planejavam lotear e vender as terras indígenas do Toldo Shibang, localizados na região do Irani, né, e que fora palco da Guerra do Contestado. Além da questão relacionada à concessão de terras às grandes companhias, fossem essas estrangeiras ou nacionais, e o esbulho de terras indígenas ou de poceiros da região, que a gente pode perceber também a partir de trabalhos desenvolvidos anteriormente sobre esses aspectos, mas, sobretudo, em notas do jornal, outro aspecto que me chamou a atenção foi o significativo número de anúncios de vendas de propriedades localizadas na área que compreende o referido território, sendo muitos dos anunciantes aparentemente ligados a coronéis da região. No plano quinquenal para o território de Iguaçu, acrescentava-se que existia um manancial de riquezas a explorar, entre elas as quedas de água, a erva mate, a madeira, o cristal de rocha de Chapecó e várias outras fontes de produção. Entre as que se encontravam em franco desenvolvimento estava a indústria madeireira, sendo que grande parte das serrarias localizavam-se em Chapecó. Outro aspecto que também chamou a minha atenção e que foram diversas as notas encontradas foi a questão do contrabando nas fronteiras internacionais, mais especificamente na fronteira com a Argentina, e que era latente. E entre os produtos contrabandeados não estavam somente aqueles oriundos da floresta, como a madeira, né? Mas também produtos industrializados, como pneus, que eram artigos de grande interesse para a vizinha Argentina no contexto da Segunda Guerra Mundial. O que pode-se perceber é que o comércio ilegal, ou seja, o contrabando internacional, era um fato recorrente naquela região e não foi sanado mesmo com a implantação do território federal do Iguaçu. Em nota publicada no jornal O Estado de Florianópolis, de 8 de setembro de 1944, é relatada uma apreensão de material contrabandeado feita pela Guarda do Território do Iguaçu, na região de Chapecó, atual município catarinense. O autor da nota afirma que proteger aquela região da ação dos contrabandistas era uma tarefa atribuída ao delegado regional, tenente Silvio Van Erven Júnior, e tratava-se de uma missão altamente espinhosa. O fato é que o descontentamento em relação à criação do território federal do Iguaçu já começava a aparecer na imprensa nacional antes mesmo da sua completa implementação. Em maio de 45, setores públicos da sociedade já começavam a se manifestar contra a ação do governo. Notas com matérias polêmicas sobre diversos aspectos diziam respeito a problemas com a colonização, com contrabando, com a exploração de reservas naturais e paralisação das obras cruciais ao desenvolvimento da economia do território, como as rodovias que seriam construídas naquela região, começam a ser publicadas com certa frequência, a partir já de meados do ano de 1945. Em 31 de 45, me chamou a atenção por uma nota que eu encontrei do jornal de Curitiba, e quem replica, na verdade, essa nota é o jornal O Estado de Florianópolis. O título da nota é Impressionantes Perspectivas. Essa nota, ela procura chamar a atenção sobre o estado de miséria em que aproximadamente 20 mil pessoas estavam vivendo com a paralisação das obras de estrada de rodagem de Ponta Grossa a Foz do Iguaçu. A referida nota faz ainda uma comparação daquela situação com o abandono à própria sorte de muitos dos turmeiros, trabalhadores que atuaram na estrada de ferro São Paulo-Rio Grande e que foi considerada por muito tempo pela historiografia especializada como um dos fatores propulsores da guerra do contestado ocorrida 30 anos antes. Bem, o fato é que a 10 de setembro de 1946, dias antes da extinção do território federal do Iguaçu, o jornal O Estado de Santa Catarina publicou em destaque a seguinte chamada, abre aspas, o chamado território do Iguaçu, na declaração das maiores figuras do Exército, não é ponto necessário à defesa nacional. Daí a Assembleia Constituinte manifestar-se contra a sua manutenção. Santa Catarina está de parabéns. Chapecó voltará a integrar a nossa área geográfica. Fecha aspas. Bem, resumindo, foram pouco mais de 3 anos de existência do território federal do Iguaçu. E para a gente finalizar e concluir,
Aspectos como contrabando, colonização, exploração madeireira e avanço sobre as terras indígenas durante o período precedente e de implantação do território federal do Iguaçu são temas cruciais à compreensão da política defendida e implantada pelo governo Getúlio Vargas durante o longo período que esteve à frente do governo, entre os anos de 30 e 45. Contudo, para a comprovação de algumas dessas hipóteses e questionamentos levantados, seria necessário ter sido realizada uma ampla investigação nos acervos locais e demais fontes, pois somente a partir do cruzamento entre as fontes de natureza diversa e por meio de um jogo de escalas, eu poderia ter encontrado indícios suficientes de modo a ajustar as lentes que me possibilitassem perceber numa escala microhistórica como essas relações se deram in loco. Assim como os demais territórios, o fato é que o do Iguaçu não deu certo e com a queda do governo Vargas, esse também sucumbiu. O projeto de implantação dos territórios foi tão efêmero que pode-se lançar a ideia de que já nasceu morto e o sertão do sul do Brasil continuou tão ou mais desprotegido e abandonado quanto se encontrava anteriormente à marcha para o oeste. Seria isso, muito obrigada pela atenção de vocês e espero ter contribuído com alguns aspectos em relação a uma pesquisa referente a esse período e essa região do Brasil. Muito obrigada.